Boa noite, pessoal. Então, a gente vai mudar um pouquinho o tema. Então, o nome do editorial que eu vou falar agora é um desejo, um anseio dos autores Duska e Cecconi, o Maurício Cecconi, sobre esse início de carreira que a gente tem dentro da medicina intensiva e qual que é a visão deles sobre isso. É uma visão europeia, né, do ambiente que eles estão, mas eu acho que a gente consegue tirar bastante proveito aqui para a nossa realidade. Então, eles começam um artigo dizendo que é difícil esquecer a primeira vez que a gente entra numa UTI, acho que todo mundo deve lembrar, ou como acadêmico, ou como R1, o susto que é você estar dentro de uma UTI e ver doente, monitor apitando, um monte de bomba. Inclusive, os meus R iguais que começaram a residência e a gente já deu de cara aí com uma UTI Covid sob nossa responsabilidade. Então, são momentos marcantes na nossa carreira. E eles comentam que esse primeiro baque que a gente tem dentro de uma UTI, tudo que isso envolve, pode ser determinante no nosso futuro. Muita gente pode ter uma experiência aí ruim, não conseguir contornar isso e desistir da carreira. Outras pessoas podem ter uma experiência desafiadora e usar isso como um impulso para cada vez ser melhor e um desafio para estudar. Mas o fato é que essa primeira entrada dentro da UTI é muito significativa. Eles colocam, então, que na Europa, a maior parte dos hospitais tem, assim, um começo de residência ou de especialização, não sei como eles chamam lá, padronizado, então tem alguns cursos, mas não é nada oficial. E por conta disso, esse primeiro contato dentro de uma unidade de terapia intensiva pode ser algo ruim. Então, eles, com a ideia de preencher esse gap, de não ter uma entrada mais suave dentro da UTI, eles pensaram, então, em criar um curso que se chama Fundamentos de Cuidados Intensivos, é isso em português. E aí, dentro desse curso, então, eles desenvolvem uma maneira, eles sentaram e estudaram uma forma de deixar esse curso aplicável para todas as fases da nossa carreira, mas principalmente para esse início dos estagiários, dos trainees, dos médicos de informação. Como que eles tiveram essa ideia? Eles contam que na pandemia, como eles tiveram que ter um grande número de médicos sob responsabilidade dos coordenadores, eles criaram um curso para como lidar com o Covid grave, e esse curso teve 20 mil profissionais envolvidos. E eles tiraram a ideia daí de como fazer, por que não pegar essa oportunidade que a gente teve na pandemia de conseguir treinar profissionais para cuidar de uma UTI e às vezes profissionais que não estavam habituados, por que a gente não traz isso para a realidade da intensiva e criar cursos introdutórios para quem está começando? Então, o curso que eles idealizaram se interliga entre fundamentos, aplicação e aulas mais avançadas para aquele período de carreira que a gente não precisa mais voltar em conceitos tão básicos. E aí ele traz essa foto, então, no editorial, como que funciona. Esse é como se fosse um mapeamento da ideia deles, né, de aprendizagem. Eles colocam que a ideia é que seja para todos os estágios da carreira do intensivista, então desde o R1 ou o médico iniciante até o especialista de fato. E aí eles dividem então por níveis de complexidade e por níveis de aprendizado mesmo. Então aqui, né, o recém-chegado na UTI, ele vai ter os temas fundamentais, como a gente faz aqui toda quarta-feira quando a gente é R1. Então, vai discutir lá fisiologia, patologia e tudo que envolve os temas fundamentais. Aí, quando começa a partir para uma fase mais de trainee ou de aplicação mesmo, a gente começa, então, a acrescentar pilares, né, nesse curso para ir refinando o conhecimento. Então, aqui eles colocam um ultrassom geral, a gente não precisa ser um especialista de ultrassom, colocam ventilação mecânica e qualquer outro fundamento que seja importante, mas que já seja algo um pouco mais aprofundado do que os temas fundamentais. E assim, eles vão desenvolvendo essa cascata, né? Então, aqui, eles começam a desenvolver, quando a gente termina essa parte do treinamento, eles começam a desenvolver um curso preparatório eles colocam parte 1 e parte 2, é um curso preparatório para você se tornar um especialista de fato. E uma vez que você
passa por esses cursos preparatórios, aí sim você tem o Diploma Europeu de Medicina Intensiva, que é o EDIC. E aí depois, então, ok, a gente tem esse diploma de europeu de medicina intensiva. Depois, eles ainda abrangem a parte de você ser um especialista. Então, aqui, eles vão então fazer um treinamento de ecocardio avançado, de ventilação mecânica avançada ou hemodinâmica avançada. Eles entraram em contato com a Elcio e eles fazem aqui um curso de ECMO avançado. É aquela hora que você se tornou um intensivista geral e você vai encontrar dentro da especialidade uma vocação ou algo mais aprofundado. Tudo isso acontece mediante eu não sei como pronuncia, mas como? Como que pronuncia? Cobatrice? Esse cobatriz que ele define as competências que cada estágio de carreira você tem que ter. Isso na Europa, né? Então, se a gente passar aqui no material suplementar, eles colocam uma gradezinha que é mais ou menos o que eles seguem de conceitos fundamentais, o que a gente tem que ter saber de disfunção de órgãos. Aqui eu só coloquei um exemplo. São 14 ou 15 páginas de cronograma para quem se interessar depois. E o mais legal é que tudo isso serve para despertar aquele sentimento de que a gente nunca sabe tudo, a gente nunca chega no ponto que você acha, não preciso mais saber nada desse assunto. Pois até um especialista vai ter algo direcionado para ele ali na última linha do cronograma deles. E também eles colocam no material suplementar algo que eu achei bem interessante, né? As fotinhos de todos os cursos que eles têm disponíveis. Eu entrei para ver no site, custa mais ou menos 400 euros cada curso desse aqui. Porém, te dá direito a uma semana em um centro especializado em Bruxelas e você vai ter a oportunidade de tirar dúvida online, vai ter todo um contato com o centro formador. Outra coisa que eles colocam é que eles pensam sempre um tripé, não só para começo de carreira, mas como a carreira toda. E eles acreditam que um bom intensivista é formado por habilidades, então a gente tem que ter as habilidades que nos são exigidas. A gente tem que ter uma flexibilidade, é que eles colocam como mindset, então ser uma pessoa adaptável, ter uma cabeça aberta, evoluir, né? Não praticar a mesma medicina intensiva ao longo da sua vida inteira. E o mais importante que eu acho que é a paixão pela medicina intensiva, que é amar o que faz. Né? Quem ama o que faz, faz muito bem. Então, achei super legal eles colocarem esse ponto também. E aí eles deixam uma mensagem no final, é um editorial bem curtinho, que eles acreditam firmemente que a educação ao longo da vida é um passo crucial para traduzir a pesquisa de alta qualidade em melhores resultados para o paciente. Porque é verdade, ninguém aqui está fazendo pesquisa, está querendo lançar artigo, publicação, para ter seu nome publicado. No final das contas, é para a gente conseguir ter um resultado melhor no beira-leito e garantir que nossos doentes sejam melhor atendidos. E eles colocam, enfim, que a sociedade europeia se torne um veículo, um acelerador para que essa decolagem, né, seja da maneira mais suave possível. E aí não pude deixar de acrescentar no último slide, essa é a nossa última aula de terça-feira dos R3. Então eu coloquei aqui essa lembrança, a nossa primeira foto aqui no CPET, era aquele chão marrom ainda. Talvez os R1 nem conheçam esse chão. Que era o começo da nossa decolagem. Né? A gente nem ia imaginar que ia ter uma turbulência aí de 1 ano e meio de Covid no meio da nossa viagem. Mas que bom que a gente evoluiu, né? Tá todo mundo vivo, feliz, deu tudo certo, e esse é só o começo, né? O final de um ciclo, mas que a gente vai ter aí infinitas decolagens ainda, e que a gente pegue esse artigo esse editorial como não sei, como uma inspiração para a gente adaptar as coisas na nossa realidade. A gente não vive na Europa, a gente não tem super centros de excelência em hemodinâmica, em ventilação mecânica, mas que a gente sempre procure se atualizar, e tem em São Paulo, a gente faz curso aqui, para que a gente sempre seja o melhor possível. E aí eu coloquei uma fotinho da nossa trajetória ao longo desses 3 anos, para dizer que está só começando. Só isso. Obrigada. Deixa eu só contextualizar antes de vocês continuarem a discussão. Esse curso é um curso novo da Sociedade Europeia Intensiva, chama-se
Intensive Care Fundamentals. Não é muito diferente do FCCS. É o FCCS da Sociedade Europeia. Mas você sabe que sempre existia um troço entre eles. Tanto é que ele nem cita o FCCS durante o trabalho. Ele cita o BASIC. O BASIC é um curso que foi desenvolvido em Hong Kong, mais ou menos 12, 15 anos atrás. Tinha a intenção que a sociedade, que a Federação Mundial de Terapia Intensiva incorporasse o BASIC para poder levar para países pobres. Uma crítica que a Europa sempre fez, o FCCS, que o FCCS era para Society of Critical Care Medicine ganhar dinheiro. Tem essa crítica por aí, né? A gente, quando vai contratar um curso do FCCS, a gente paga aproximadamente, acho que R$18.000 só de royalties. Se eu quiser lançar um curso de FCCS aqui, eu já saio com R$800.000 de prejuízo. Né? Se a gente não conseguir 18 pagando 1.000, não dá nem para poder pagar instrutor, não dá para poder pagar nada, não dá para poder pagar o preço dos manequins, etc. E tal. Se a gente não arrecadar uns 30.000 da FCCS, o FCCS não sai. Não sai aqui, não sai em lugar nenhum. Assim. Não sei quanto é que a MIB deve pagar desses 18.000 de royalty para SCCM. Mas a MIB paga até a tradução das apostilas num tradutor que fora, que a FCCF, que a Critical Care indica. Então ela ganha também na tradução. Ou se vocês forem para o Chile, para a Colômbia, para a Venezuela, até em Cuba, talvez, não sei. Michael, se deve ter FCCS lá. Se você for para a Europa, não existe FCCS. Porque é um curso da sociedade americana. E o BASIC é muito simples. O BASIC nunca ninguém se responsabilizou por ele. O BASIC é um curso que, se você entrar na internet, você puxa os arquivos e puxa o texto. Ele é produzido pelas pessoas como um Wikipedia, assim, mais ou menos. Né? Então, não foi incorporado a ANZIC usa um pouquinho disso, né? E agora o que o amigo da Mirella, o Maurício Secone... Isso, meu amigo, gosto muito dele. Ele foi presidente da Europeia até agora, na época do Covid, acabou desenvolvendo. Então o editorial vem para o lançamento deste curso, que eu não sei como é que vai ser, mas eu distribuí para vocês um suplemento, e no suplemento tem todos os possíveis aulas que vocês terão para poder fazer esse curso. Né? Então o editorial é assim, que seja uma decolagem suave para o curso, e o curso tem a intenção de ser para aqueles que estão chegando na unidade de terapia. Ele não é para um especialista. É como se a gente dissesse assim, todo mundo que for fazer plantão na unidade de terapia intensiva tem que ter um FCCS. Mas nem na Europa isso acontece. O curso está sendo lançado agora. A realidade do mundo é de que a unidade de terapia intensiva é de médicos formados em outros lugares. Eu sempre digo para vocês que nos Estados Unidos tem 4 ou 5 mil intensivistas e tem 7 ou 8 mil unidades de terapia intensiva. 30% das unidades de terapia intensiva tem médico especialista. No Brasil, não. No Brasil, a gente deve ter uns 70% das unidades de terapia intensiva, talvez, com um especialista. E agora, com esse boom, vai ter especialista em todo lugar. Então, nós temos que fazer outras coisas. O trainee, a sociedade europeia, ela não tem um programa para poder desenvolver medicina intensiva. Ela não tem. Como a MIB tem, um PEM. A sociedade europeia não tem. A sociedade europeia não tem porque ela não consegue legislar o que vai acontecer em Portugal, e o que vai acontecer na Sérvia, ou o que vai acontecer na Dinamarca. Ela não tem esse poder. A sociedade europeia é muito mais dinâmica. A MIB pode dizer o que pode acontecer na Paraíba,
no Mato Grosso e no Paraná. Mas a sociedade europeia não tem, não existe um programa. Esse programa pode ser um programa de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Ele pode ser um programa dentro da anestésio, ele pode ser um programa dentro da pneu, ele pode ser um programa dentro da cirurgia, ele pode ser um programa de entrada direta, como é na Suíça, como é na Espanha, como Portugal, acho que aprovou isso há uns 2 anos atrás, o Reino Unido, mas na Alemanha, na França, ele é dentro da anestésio. A anestésio é um programa de 7 anos, de 5 a 7 anos, dependendo do local. Então você faz 1 ano e meio, 2 anos dentro da terapia intensiva. Você sai anestesista e vai atender SAMU, vai atender o pré-hospitalar, vai atender time de resposta rápida, vai atender emergência. É o mesmo emergencista. E vai atender o TI. Onde você tiver, mas não tem especialista para tudo lá. Então o que ela desenvolveu? Ela desenvolveu o Cobatrice, que é uma certa exigência que, seja lá qual for o programa que você fizer, você tem que ter esses atributos como competência atingida. E o nosso aqui é o PROCONE, que está no nosso site. Amigo tem o PROCONE, que é uma adaptação do Cobatrice. Não é também muito inventado. Com a intenção de qualquer que seja o programa de terapia intensiva, ele atinge aquelas competências que estão no PROCONE, que é um simulacro, uma emulação do que é o Cobatrice. A sociedade, embora não tenha um programa, ela tem cursos. Ela desenvolve vários cursos. Para quem já está em níveis diferentes do programa, seja em Paris, seja em Dresden, seja em Bonn, onde quer que seja. E são aqueles cursos que estão ali. Os gênios, tem curso de ventilação mecânica, tem curso de várias outras atividades para você se tornar expert em um determinado assunto, tem curso preparatório para poder fazer o EDIC, que é o nosso tema, que vocês fizeram. É um curso de titulação. Mas só que ela não tem a capacidade de dizer assim, ó, tem que ter o EDIC para poder trabalhar em Zurique. Ela não pode dizer isso. Ela não tem autoridade sobre a Suíça. A Suíça é que pode olhar e dizer assim, puxa vida, a sociedade europeia tem um programa legal chamado Cobatrice. E eu vou desenvolver aqui uma legislação que diz assim, ó, qualquer que seja o programa de terapia intensiva em Zurique, ele precisa estar de acordo com o Cobatrice. Isso ela pode fazer. E depois disso, daqui 2 ou 3 anos, ela diz assim, olha, para você trabalhar como médico intensivista aqui, você precisa ter o EDIC. Mas não é a sociedade que interfere. A sociedade não tem a capacidade de regular isso. Quem regula é Zurique. Quem regula é Lisboa. Assim por diante. Fazendo entender? E depois tem os cursos para especialistas, já avançada, ventilação mecânica avançada, ecocardiografia avançada, que são cursos que a sociedade apresenta. Então é um conceito um pouco diferente do que a MIB. Nós aqui somos mais lusitanos, a gente é mais latino, a gente é mais mediterrâneo, a gente gosta de regras. Né? Maldita RDC7. Vai. Então lá, tem agora os fundamentos. Vamos ver como é que vai sair. Pode ser que daqui um pouco a gente possa desenvolver um curso de fundamentos de terapia intensiva. Eventualmente alguém vai lá fazer o curso. Já não vou mais. Vai? Eles vão fazer um curso agora para formar instrutores. Né? E possivelmente a MIB deve estar se organizando para poder mandar alguém para lá e eventualmente trazer para a MIB. Deu para entender? O que achou, Saulo? Teve aquela parte ali que a Gabi falou sobre as
três principais coisas ali que o intensivista queria. A habilidade, soft skills, flexibilidade, mas a paixão por medicina intensiva, na minha opinião, assim, não tem como dizer por outras especialidades, claro, mas eu tenho a impressão de que muita gente pensa que não dá pra gente viver do nosso trabalho, apesar de que dá, eu acho que dá, só que, independentemente de eu querer viver pro meu trabalho, eu acho que na terapia intensiva é impossível a gente se dedicar o mínimo que a gente precisa se dedicar sem ter paixão pela especialidade, porque ela envolve uma quantidade, um número tão grande de esferas básicas da vida, assim. A gente tem que saber se comunicar, a gente tem que gostar de estudar, a gente tem que ter um nível de preocupação com o próximo, assim. A gente tem que ter várias habilidades desenvolvidas, assim, que entrelaçam isso tudo. Eu acho que não se apaixonar, ou não ser apaixonado pela medicina intensiva, quando a gente se forma médico intensivista, é abraçar a mediocridade. Então, a gente até pode ser intensivista, não gostar muito do que a gente está fazendo, mas a gente está aceitando que a gente não está fazendo o mínimo pelo doente, que é saber se comunicar, estudar, falar bem com eles, cuidar bem deles, se preocupar deles. Então, concordo 100% com isso aí. Acho que esses três pilares aí estão perfeitos. Especialmente ele. Bonito, né? Legal ter alguém falando assim. Muito bom. Lu, uma coisa? Achei bem legal. Eu concordo com o que você me falou. Eu vejo que faz diferença realmente conhecer alguém bem apaixonado e que realmente se preocupa. Em relação à Copatrice, não conhecia antes, não sei tanto, é diferente do FCCS, né? Não, qual? Copatrice. Não, Copatrice é um conjunto de competências. Ele não é um curso. É o curso que vai formar agora. O curso que é o ICF. Esse eu não sei o quanto é diferente do FCCS, mas deve vir para somar. Gostei bastante do que eu fiz agora no meio do ano. Mas tenho certeza que quanto mais melhor, né? Porque a gente vai se desenvolver e criar novos cursos. Tenho certeza que a gente só vai ter ganho. Mas... Deve ter uma pegada diferente, mas não deve ser muito diferente. Afinal de contas, as competências básicas são aquelas que você espera que um médico que não é especialista, o FCCS não é especialista. Aquele que é não especialista vem fazer um TI. Espetação, conceitos básicos de ventilação mecânica, redução de volume, diagnóstico de sepsis, AVC. Acho que valeu, a intenção era, a gente tem que ir para frente, tem que terminar, mas a intenção era a gente discutir um pouquinho a informação, acho que aqui foi melhor do que eu imaginava, né? A apresentação, a nossa discussão. Né? Eu sempre fico um pouco preocupado, que vocês não conhecessem o PROCOME, né? Mas quero dar uma tranquilidade para vocês. O PROCOME ele tem 11 contextos diferentes. Cada um desses contextos você tem que ter conhecimento, habilidades e atitudes. Cada um desses tem 8, 10, 15 coisas que você tem que conhecer, 8, 10, 15 habilidades, 8, 10, 15 atitudes que você tem que ter. Um deles é medicina paliativa, outro é trauma, outro é medicina pós-operatória, outro é diagnóstico, etc. e tal. E eu tenho que fazer sempre mandar para a MIB aquilo que a gente faz e a gente cumpre mais do que 90%. Então, não dá para poder ter um centro, nem uma residência. A residência vai ter agora. Começa a tomar cuidado, que a residência não controla. Não. Então, você tem residências aprovadas em um hospital, por exemplo, que só tem de trauma. E ele vai formar um médico intensivista durante 3 anos. E ele não teve que fazer nenhum convênio com um hospital de neuro, com um hospital de cardio. Ele pode fazer 3 anos e nunca deu um pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, o PROCOME ele é fundamental, não para poder ter 100%. Você não vai ter um médico intensivista que vai fazer 100% das coisas que estão lá, mas 90% a gente tem que cumprir.
Se vocês tiverem que cumprir alguma coisa do programa, olhem lá no PROCON. Olha, doutor, eu não tenho aqui gestante. Queimado, Como é que eu faço com gestante? Queimado já não tem. Transplante tem, mas não tem mas todos. não tem no volume, aquele volume. Tem pouco, talvez tenha que fazer alguma coisa em transplante. Transporte a gente faz pouco. Tem que fazer estágio em transporte, por exemplo. O que está na minha cabeça? O resto a gente tem, entende? Então tem que olhar lá o PROCON. Se preocupem com isso. A formação de vocês depende de uma formação ampla nesses 3 anos que possa cumprir o que está no Covatriz, que nada mais é do que está traduzido e adaptado para a nossa realidade, que é o que está no PROCON, que tem lá no sitezinho, tem um PDF, tem 100 páginas. Acho que dá para vocês se divertirem bastante. Acho que valeu.